Novo Código de Processo Civil, os artigos 119 a 124, da assistência. Texto e narração de José Tessaimer. O artigo 119 permite que um terceiro, juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes, possa intervir no processo para ajudá-la. Não cabe assistência nos juizados especiais. Lei 9.099/95, artigo 10º. O interesse jurídico pode resultar da circunstância de o direito litigioso pertencer também ao terceiro, do que resulta a assistência litisconsorcial, bem como do fato de o direito do terceiro de algum modo depender do resultado do processo, como é o caso, por exemplo, do sublocatário que intervém na ação de despejo proposta contra o sublocador, hipótese de assistência simples. Também constitui exemplo de assistência simples a intervenção do fiador na ação proposta contra o afiançado. Exemplo de interesse que, todavia, não se qualifica como jurídico é o do credor do réu em ação de reivindicação contra este proposta. O credor tem interesse na vitória do réu, para que não se desfalque o patrimônio que constitui garantia de seu crédito. Não se trata, porém, de interesse jurídico, mas de interesse meramente econômico. Todavia, o artigo 5º, parágrafo único, da Lei 9.469, de 97, permite a assistência de pessoas jurídicas de direito público, independentemente de interesse jurídico. Diz: as pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame de matéria, e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes. O parágrafo único esclarece que se admite a assistência enquanto pendente o processo, seja qual for o grau de jurisdição, sem que isso determine o retorno a um momento anterior do processo. O assistente recebe o processo no estado em que se encontra. Se, por exemplo, já foi encerrada a instrução, não pode o assistente obter a produção de provas. O artigo 120 regula o procedimento para a admissão de assistente. O juiz pode rejeitar liminarmente o requerimento por decisão fundamentada. Mais frequentemente, determinará a intimação das partes para se pronunciarem a respeito no prazo de 15 dias, decidindo em seguida como couber. Cabe agravo de instrumento da decisão que admite ou recusa a assistência. Artigo 1015, inciso 9. Os artigos 121 e 122 regulam a assistência simples. O assistente simples atua como auxiliar da parte assistida, com os mesmos poderes e ônus. O ato não praticado pelo assistido pode ser praticado pelo assistente, que pode, por exemplo, recorrer da sentença, ainda que não o faça o assistido. Contudo, a assistência simples não impede atos de disposição do assistido, que pode, mesmo com prejuízo do assistente, desistir da ação, renunciar ao direito, reconhecer a procedência do pedido, bem como transigir. O artigo 124 trata de definir as hipóteses em que a assistência não é simples, mas litisconsorcial. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente, sempre que a assistência influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Pode-se traduzir esse enunciado dizendo-se que a assistência é litisconsorcial quando o direito controvertido é do assistente, como ocorre no caso de, alienada a coisa litigiosa, ingressar o adquirente no processo, ou o direito é também do assistente, como ocorre no caso de intervir condômino na ação de reivindicação proposta por outro condômino. O artigo 123
não obstante inserido na seção relativa à assistência simples, incide também no caso de assistência litisconsorcial. Artigo 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que: inciso 1. Pelo estado em que recebeu o processo e pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Inciso 2. Desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Tem-se referência aí à alegação de haver o assistido conduzido mal o processo, exceptio male gesti processus. Marinoni, Arenhart e Mitidiero afirmam que a regra do artigo 123 aplica-se apenas à assistência simples, ficando o assistente litisconsorcial sujeito à coisa julgada, o que é correto, mas somente nos casos em que o assistente seria atingido pela coisa julgada, ainda que não intervindo no processo, como no caso do adquirente de coisa litigiosa, substituído no processo pelo alienante. Fim deste episódio. Até o próximo.